Coisinha que aconteceu aí. Já até É, perdi onde a gente estava. A gente estava falando pronto, do Casa do Cadabra. Casa Cadabra. E dessa importância, na verdade, de criar, de criar essa, essa consciência cidadã, né? Eu acho que é isso. E aí alguém perguntou aqui antes, tipo, que ações a curto prazo a gente poderia. Eu acho que a gente precisa despertar essa consciência cidadã para a participação das pessoas, sabe? Da gente entender o que é o que é importante dentro, o que é importante a gente pedir e exigir do espaço público Uhum, para transformar esses espaços. Então, eu acho que existem desde ações mais táticas, né? Então, uma praça específica que você pode transformar. Então, se vocês são arquitetos, de repente, reunir grupos e começar a tentar transformar alguns espaços junto com a comunidade, enfim, envolver as pessoas nisso. Então, eu acho que pode ser uma das formas da gente começar a fazer essa transformação. E que eu acho que vai ser um grande desafio isso na volta a, entre aspas, normalidade, né? Como vai ser essa ocupação do espaço público daqui para frente? Eu acho que sim, é uma pergunta assim e é um desafio ainda maior para quem luta para que o espaço público seja utilizado, né? Seja esse espaço público plural. Assim, até porque justamente assim, a gente está passando por um momento de certos isolamentos, né, sociais, então assim, a ideia de um espaço público cheio de gente, né, começa a ter um conflito, né, entre saúde e esse próprio Mas então, interesse. aí são questões que a gente também precisa de um poder público que olhe isso como prioridade, né? Você tem Barcelona e Berlim, por exemplo, transformaram algumas faixas viárias de carro para pedestre e bicicleta, porque eles estavam percebendo uma onda que eu acho que aqui também que é muito comum, que é muito mais seguro você pegar um carro para ir de um ponto a outro hoje em dia. Então as pessoas estão pegando muito carro. Mas isso não pode virar isso não pode ser o novo normal, né? Porque Sim, afinal de contas a sim. gente precisa cada vez contar menos com isso. E Barcelona e Berlim resolveram diminuir um pouco, não proibir o carro, mas oferecer mais espaço para quem quer andar de bicicleta ou a pé, para se sentir mais seguro na rua também. Você não precisa dividir uma calçada minúscula com várias pessoas, então você sabe que não vai trombar com elas, você tem um espaço maior. Então, começar a pensar em como esse espaço urbano também vai precisar ser transformado para a gente não cair nessa roda do carro de novo, sabe? Sim, sim. Eu acho que assim, essa questão dos transportes, a ideia de você sempre estar oferecendo o máximo de possibilidades, né? Você sempre está desafogando assim, por exemplo, tudo bem, você quer andar de carro, certo, mas a partir do momento que, se você não quiser andar de carro, você pode ir de ônibus, você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você tem um trem, um metrô, né? Você começa a diluir os percursos, né? Assim, os modais, de forma que você não vai ter uma sobrecarga tanto de cada um, Sim, né? sim. Aproveitando aqui que mandaram uma pergunta, né? O 360 Arquitetura, né? Pedindo para você falar um pouco mais sobre a questão dos caminhos para uma cultura arquitetônica efetiva, né? Assim, já que tu tem a experiência na, na parte das publicações, né? E Eu acho que é uma coisa que a gente reforça muito com o projeto do Casa Cadabra, né? Que é levar essa. fazendo aqui um merchan enquanto isso. Boa. Que é levar esse debate para as crianças, né? E aí uma outra, com o primeiro Casacadabra, isso foi muito interessante. A gente recebeu muito contato de professores que começaram a usar o Casa 1 em sala de aula. E a gente percebeu que isso realmente é uma falta, né? E que isso realmente seria importante existir, essa
conversa e se falar sobre arquitetura e sobre urbanismo dentro da sala de aula do ensino fundamental, do ensino médio. Uhum, Então, uhum. talvez esse seja um caminho, assim, a gente reforçar essa educação urbanística e essa educação arquitetônica desde de pequenos, né? Sim, sim. Entender como isso pode se inserir, que isso não é isolado do resto do mundo também, do resto das disciplinas, né? Você fala de arquitetura falando, não sei, de artes, mas também falando de matemática, mas também falando de português, entendeu? Então, acho que você consegue utilizar o tema em diversas disciplinas, que acho que isso é super importante, e algo que a gente que é um braço nosso, assim, que a gente gostaria que fosse mais forte, né? Sim, eu acho que assim, porque vendo o que vocês já fazem, né, não só o livro, que já é um material extremamente rico e que possibilita que muita gente crie os próprios debates, né, vocês têm as oficinas, né, que nós tivemos em Fortaleza já a oportunidade de ter 2 edições Muito aí legal. das oficinas, né, nos lançamentos do livro. A gente teve Exato. agora em fevereiro, foi começo de fevereiro aqui em Fortaleza, né? A gente acabou através da Unifametro trazendo o Casa Cadabra, no caso Bianca, para essa oficina, né? A gente pôde realmente ver como é interessante ver as crianças sentadas no chão, discutindo urbanismo e pensando a cidade que eles querem, por mais que assim, para a gente pareça alguns temas extremamente assim, absurdos, como nuvens de algodão doce e ruas de chocolate, mas eu acho que essa liberdade propositiva, né, que se tem quando criança, eu acho que é importante ser estimulada para justamente não perder, né? Acaba que a gente fica e muito preso a soluções sempre repetidas, né, e não permite estar experimentando novas Sim, possibilidades, né? sim. E também instiga a criança a olhar para a cidade, né? A pensar que aquela cidade que ela vê hoje não é a cidade, como que eu posso dizer, que não precisa ser assim para sempre. Não é a verdade absoluta. E que você Sim, consegue olhar para aquilo com outros olhos e que você pode transformar aquilo para melhor. Então, eu acho que é essa a grande questão, porque às vezes você recebe algo, tipo, você está na cidade, acho que a calçada é daquele jeito e sempre vai ser daquele jeito. Ou que as ruas são daquele jeito e sempre vão ser daquele jeito. Não, você pode olhar para aquilo e propor algo novo, nem que sejam ruas de chocolate. sim. Então, eu acho que esse olhar para a transformação é muito importante para você criar cidadãos que vão olhar para a cidade e pensar em como ela pode ser uma cidade mais humana. Uhum, uhum. Ainda dentro aí da questão do Casa Cadabra, né, o Bruno Braga está perguntando a previsão do terceiro livro, né? Porque Existe assim, uma ó, se a gente, pressão muito forte. ó, o primeiro foi lançado em 2016, o segundo 2018, né? 2020 Tá aí, ele né? ele tá aí pedindo Né? a trilogia dos livros. A gente não tá com um terceiro livro em produção, mas a gente tá com um produto muito bacana que é um jogo, mas que está ainda em fase de criativa ainda. Mas E mas vou saber que a gente já pode estar ficar esperando alguma aí um novidade aí novo nos próximos. novidade, Casa Cadabra, né? Isso, para salvar 2020, É, tá precisando. E até bom, né? Jogar em casa, né, aproveitar mais tempo em Isso. casa. Até vendo, né, que vocês têm compartilhado algumas atividades para ficar fazendo em casa com as crianças, né? Sim, são todas atividades que também tem no livro, né? Também, não, tem algumas atividades que a gente montou agora, mas a gente está divulgando algumas atividades que tem nos livros também, que isso é Sim, muito legal. Que a sim. gente sempre pensou num livro que não fechasse nele mesmo, mas, lindo do Bruno, mas que também, além, que as pessoas conseguissem utilizá-lo fora do livro, né? Então, fazendo atividades, criando outras coisas. Sim, e assim, nessa ideia da gente ficar em casa, né, queria falar um pouco sobre o Fundo Fica, né, assim, ó, um-
um grupo sem fins lucrativos, né, e que repensa as questões de propriedade, a questão do próprio aluguel, né, como possibilitar um aluguel mais social, não tão exploratório como é o mercado, né, e possibilitar que as pessoas, por um preço justo, fiquem nas áreas mais centrais que, assim, pelo mercado não deixariam essas pessoas ficar, né? Eu É, queria saber um pouco o que é o fundo, né? Assim, que você explicasse um pouco, né? Como você chegou a ele, né? Atualmente está como coordenadora geral, né? é. Num período. Na, E falar também um pouco da experiência do livro, né? tá, O que é um proprietário ético. ético. Quando voltei do mestrado, que foi no final de 2018, participei de um seminário sobre gentrificação. Bom, o meu mestrado, minha dissertação de mestrado lá foi sobre percepção de gentrificação num bairro onde eu morava. Então, eu Uhum. entrevistei algumas. Desculpa, gente, estou lendo os comentários. Então, eu entrevistei alguns residentes para entender como eles percebiam a gentrificação ou não percebiam dentro de um bairro que não era um bairro central, era um bairro um pouco mais afastado, mas que tinha uma pressão de gentrificação ali e até por outros motivos de especulação imobiliária já vindas de projetos mesmo do próprio Estado, né? E aí e é uma questão que para mim é muito cara, para mim me mexe muito. Então, eu já fiquei sabendo do Fundo Fica lá quando eu estava em Barcelona, enfim, por uma rede que eu continuava tendo aqui em São Paulo. Uhum. E quando eu voltei, teve um seminário de gentrificação com o qual eu participei e onde eu conheci o Fundo Fica mais de perto. E logo em seguida me aproximei do Fundo Fica como para começar a entender como eu poderia participar dele. Bom, o fundo, vou explicar. Isso foi como eu me aproximei e aos poucos no último ano fui tendo muito mais contato e mais trabalho com eles. A ideia do Fundo Fica, ela começou um pouco assim com profissionais aqui em São Paulo, de várias áreas, muitos arquitetos, mas muitos não, Uhum. que começaram a pensar, existe uma força de gentrificação que expulsa moradores dentro do centro da cidade. O que podemos fazer além de, enfim, falar que isso existe, além de analisar isso? Podemos criar algo para combater que isso possa existir? E aí grande ideia do FICA, assim, o centro seria adquirir imóveis para protegê-los da especulação. Então, uma vez que esses imóveis são do FICA, eles já não estão dentro do mercado especulativo, eles vão ter um preço de aluguel que é um preço de custo, hoje é mais ou menos 50% do que é um preço de aluguel de mercado, para garantir que famílias de baixa renda possam continuar morando no centro e com uma qualidade de vida dentro Sim. dentro de um apartamento, de uma unidade que tenha qualidade. Porque o que você vê muito aqui em São Paulo, eu não sei, em Fortaleza como é, que você tem também muitos cortiços, muitas pensões, enfim, lugares que são insalubres, que mora uma família de, sei lá, 5, 7 pessoas no cômodo de 20 metros quadrados, sem ventilação, sem luz, né, com um banheiro dividido entre várias pessoas, e que ainda tem uma pressão do proprietário muito forte. Não É é um mercado totalmente legal, dependente, né, da... é um mercado super informal, que não está baseado, não existe contrato que formalize isso. Então, se o cara vir e falar, você não pagou hoje, beijo, tchau, vai embora, você não tem como dizer, Você não tem não, eu um posso aparato ficar, legal, né, você não tem um para... aparato legal. Então, enfim, quem financia a compra, a gente é um fundo que trabalha com doações. Então, você pode ser um doador mensal. Então, no site do FICA, que é fundofica.org,
E aí depois no fundofica.org/apoie, você consegue se tornar um apoiador mensal a partir de R$ 15 por mês. Então a gente tem hoje cerca de 120 apoiadores mensais, que dá cerca de R$ 7.000 por mês, que a gente recolhe para entrar nesse fundo, onde o grande objetivo é que, a partir de um certo montante, a gente consegue adquirir o imóvel. Hoje, no momento, a gente está com 220 mil, se eu não me engano. A gente já estava começando a procurar, já tinha inclusive feito uma proposta para compra de um imóvel no centro, mas veio a pandemia, a proposta não deu certo, e aí a gente está assim, mas a gente está assim, já para comprar o segundo imóvel. A gente tem um imóvel, o primeiro, que está em comodato, então por 8 anos com FICA, para a gente, justamente para ser o projeto piloto, né? Então, Sim. a primeira família entrou em julho de 2019, vai fazer 1 ano agora. Eu sei se foi clara em tudo, porque eu fui indo, aí eu vi uma pergunta, comecei a responder. Não, foi. Eu acho que assim, e é muito interessante, eu acho que isso é uma ideia que, assim, eu acho que em breve ela deve começar a se espalhar, né? Assim, porque vendo no site de vocês, é engraçado que no norte geográfico tem muito mais ações desse tipo relacionadas a aluguel social, né? Enquanto na América do Sul tem o caso do FICA e tem na Argentina, né, em Buenos Aires, um exemplo também. É o que a gente chama de proprietário social, proprietário ético, né? Enfim, tem várias denominações. Mas é esse terceiro elemento que não é nem o proprietário privado, nem o governo, mas é um terceiro elemento que existe em muitos países e que no Brasil ainda não existia. Acho que o FICA é o primeiro a entrar nesse plano, né? Que o grande objetivo é conseguir ter mesmo um estoque de imóveis que a gente garanta que seja acessível. E aí enfim, são dois pontos que no Brasil ainda é muito difícil quase inexistente. O primeiro ponto é esse ator social, esse proprietário social, e o segundo é o aluguel social. Porque no Brasil é muito arraigada essa questão da propriedade. Então, mesmo quando você vai fazer alguma política pública ligada à moradia para baixa renda, ela é muito ligada à propriedade. E uma das grandes questões é que você nunca tem um estoque de habitação social. Porque depois de um determinado período, e eu acho muito justo, as pessoas podem vender aquele apartamento. Mas aquele apartamento vai ser vendido a preço de mercado, e ele nunca mais vai ser vendido a um preço abaixo do mercado. Sim. Então você nunca vai ter esse estoque de habitação social, né? Enfim, o Estado acaba produzindo imóveis que depois de 10 anos estão no mercado novamente. Eles são incorporados, né, no mercado. São incorporados no mercado, e a população de baixa renda continua sem conseguir acessar uma habitação de qualidade. E se você oferece uma habitação de qualidade com um aluguel baixo, muitas famílias conseguem pagar esse aluguel baixo. E você, inclusive, pode fazer, você pode fazer cruzado, né? Então, tem muitas famílias que recebem R$400, aqui em São Paulo acho que está R$400 de auxílio aluguel. Você não consegue pagar um quarto por R$400 ou uma habitação por R$400 no centro de São Paulo. Só que esses R$400, em vez de ir para um ator social, né, para um proprietário social, ele vai para o mercado especulativo. Então, se o proprietário sabe que você recebe R$400, ele vai te aumentar o aluguel. Então, você já está recebendo R$400, então vão ser 800, porque os 400 do governo e 400 seu. Então, eu acho que essa é algo muito positivo, que é conseguir
conseguir concatenar essas políticas públicas do voucher de aluguel com um estoque de habitação que já tem um preço mais baixo, entendeu? Sim, E sim. com qualidade, que isso é muito importante sublinhar, com qualidade, porque essas pessoas que recebem o auxílio aluguel, elas nem sempre elas conseguem acessar uma habitação de qualidade. Acho que isso é muito importante. Sim, e assim, vendo alguns textos na publicação, né, que vocês organizaram e escreveram, assim, 2 pontos que me chamaram muito a atenção foi a questão de vocês, de certa forma, num texto, né, assim, questionar a criação da propriedade, né, assim, trazem um histórico de onde vem a propriedade e que, na verdade, isso foi criado, né, assim, É aleatório, né? era aleatório e em um determinado momento aquelas propriedades que eram do governo e você fazia uso, ou simplesmente elas, tá, você fica. E a partir disso, né, foi se construindo essa ideia do mercado. Né? Então, assim, isso é muito interessante como vocês vão exatamente na origem do problema, talvez, né, para mudar a forma da gente visualizar essa ideia de ser proprietário, o que é ter a propriedade, né? É um sistema, desculpa, ele é tão perverso, assim, que eu acho que são esses os números, acho que 45% dos imóveis em São Paulo pertence a 1% dos proprietários. É muito perverso de como a história foi construída com esses privilégios, né? Então, enfim, desde a hora que o rei chega e fala, agora tudo é meu, até a hora que ele vira e fala, mas eu vou dividir e isso aqui vai ser seu agora, e até quando você vira e fala, não, agora vai ser compra e venda, não vai ser mais doado, mas só quem pode comprar é tal pessoa, né? Então é muito perverso isso, e isso acaba criando essas desigualdades no acesso à moradia, principalmente, né? E aí, em vez de um direito garantido pela Constituição, como a moradia é financiarizada, né? Ela não é mais, ela não é um direito, enfim, na prática, ela está longe de ser um direito. Né? Ela vira um produto. Ela passa de ser um direito para ser um produto. Né? E, assim, e muito vinculado à questão do mercado, né? Existe um mercado regido por pessoas com interesses muito próprios, né? E que pautam essa questão desses valores, né? E eu achei interessante que, como é colocado no livro, que justamente o preço, né, do aluguel se pensou antes, né? Poderia ser uma porcentagem do valor de mercado, mas no momento que você coloca uma porcentagem do valor de mercado, você está se relacionando ao mercado, você está sendo dependente do mercado, né? Então foi feita a ideia de construir, eu preciso de tanto de condomínio, é tanto para manutenção, tanto de seguro. Então, assim, a forma como é destrinchado o valor e com uma certa transparência, né, você muda justamente esse paradigma de precificar a partir do mercado. Não. Quanto é que você precisa? Né? Quanto é que você precisa para garantir uma manutenção? Quanto é que você precisa para ter ali minimamente um seguro, para ter um reparo? Então, você começa a realmente entender o que é aquele valor e não simplesmente, o mercado é assim. Mas por quê? Sim. Né? Claro, e comparar com o mercado é importante no final, para você também entender o quão abaixo do mercado você pode alugar sem subsídio, né, na verdade. Sim, e entender quão acima o mercado está também, né, justamente dizer assim, essa relação de quase 50% é impressionante, assim, e imagino que... É aleatório. É aleatório. Então, assim... é na questão do ganhar mais, é na questão da valorização. Então, porque aqui nesse bairro agora, enfim, tem uma procura muito maior de tal e tal serviço, então o aluguel vai ser maior. Então, porque aqui agora tem um metrô, então vai ser maior. Então, é como toda essa desde a infraestrutura urbana, quanto dessa oferta especulativa de serviços e tal, como isso altera
o valor do aluguel a partir de coisas não palpáveis, né? Sim, sim. E assim, e você possibilitar isso, justamente, eu acho que permite que as pessoas permaneçam, né, no lugar. Continuando um pouco na questão do FICA, eu queria saber um pouco mais de como foi a experiência, né, assim, da organização do livro, né, que acho que assim é um relato muito importante, né? Eu acho que ele traz pontos para uma discussão muito interessante, né? E entender um pouco como foi essa relação do livro. Eu vi que vocês também participaram da Bienal de Chicago, né? Sim. Entender um A, pouco essas coisas, essa produção fora realmente das ações do fundo. tá. A gente foi convidado, o FICA foi convidado a fazer uma exposição na Bienal de Arquitetura de Chicago, ano passado, 2019, desde setembro, e acabou agora em janeiro de Uhum, 2020. Então, a ideia era mostrar um pouco o trabalho do FICA. E dentro do projeto expositivo, a gente tinha o pavilhão em si, que foi modelo um por um do apartamento 1 que a gente tem no nosso projeto piloto, contando um pouco da história do FICA, falando sobre o déficit habitacional em São Paulo, no Brasil, falando sobre a seleção da primeira família e quem ela era, e dessa transformação, né, antes e depois da mudança para o apartamento. A uhum, gente fez 3 vídeos, um falando exatamente dessa história da propriedade, o segundo com alguns dados sobre o déficit, sobre concentração de renda de propriedades, e o terceiro sobre a história da família. Esses 3 vídeos estão no site do FICA, também está no nosso canal do YouTube, dá para ver, eu acho super interessante quem tiver interesse. uhum. E também o livro. Então, o livro, a gente editou o livro, fez o livro para a exposição e também para a gente contar um pouco da nossa história. Então, tanto que o livro tem em português e em inglês, o inglês que ficou para a exposição da Bienal. Foi muito rico, assim, ter feito o livro, porque a gente conseguiu consolidar muito a nossa história. Então, todos os caminhos até onde a gente estava. A gente analisou muito, então teve essa história da propriedade, então vamos voltar um pouco, da onde vem a propriedade, desde quando ela existe, por que no Brasil a gente tem essa disparidade. E a gente pôde visitar, entre aspas, 10 iniciativas similares ao que o FICA faz. Então, são essas iniciativas que a gente tem, acho que em Hong Kong, em Nova York, na Finlândia, em Barcelona, assim, diversas formas, e aí são formatos mesmo. Eu vi que alguém aqui falou cooperativa, o FICA não é uma cooperativa, mas a gente também mostrou uma iniciativa de cooperativa em Barcelona, Uhum. como eles funcionavam nessa questão, assim, tanto da propriedade quanto do aluguel social. Sim. Tem uma iniciativa em Hong Kong que eu acho incrível, que eu acho que a gente está até pensando se consegue testar aqui, que é unir proprietários que têm o seu imóvel vazio e que queiram alugar abaixo do mercado com pessoas que precisem de um aluguel abaixo do mercado. Sim. Será que a gente encontra? Você que está aí olhando a gente, você alugaria uma propriedade sua abaixo do preço de mercado? Em vez de receber R$ 1.000 por um apartamento, você alugaria por 500? Mas garantiria que você receberia esses seus R$ 500 todos os meses e que ao final de 3 anos, que é o contrato de aluguel, seu apartamento estaria perfeito. Aí eu fiz uma pergunta, vamos ver se alguém vai É, responder. é. Mas Uma boa pergunta. é uma questão interessante que a gente também está trabalhando, que essa é a ideia de um desses projetos que a gente mostra no livro. Né? Uhum. Então foi super bem recebido, assim, porque, enfim, conta muito da história do FICA, fala sobre a questão do aluguel social, fala do aluguel social como política pública, e mostra algumas dessas experiências fora. Que é bom, eu acho que é importante para desmistificar também, né? A gente não vem com uma história louca. Então Sim, agora inventamos isso. Não sim. existe no Brasil.
mas não é uma história louca e é possível e existe lá fora e a gente pode fazer com que isso aconteça mais aqui e até incentivar que outras pessoas criem outros ficas, assim, eu acho que é isso. A gente não tem como fala, a gente não tem, isso não é nosso, assim, Sim, isso é sim. uma produção de conhecimento para o mundo e que comece, e que as pessoas utilizem e que haja muitos ficas pelo Brasil, pelo mundo. Sim, eu acho que assim, são questionamentos que eu acho que vale para qualquer realidade, né? Assim, que a gente consegue levar e eu acho que mesmo se inspirar nessas iniciativas, eu acho que assim, no caso, essas atuações que tu tá tendo de formas também tão diversas, né? Assim, tem o livro, né? A produção do Casa Cadabra, o envolvimento com o FICA, né? Imagino que também deve ter coisas de planejamento, aí planejamento urbano, desenvolvimento urbano também em possíveis produções, né? Aí, então, assim, é interessante ver como você tem uma abrangência diversificada, mas ao mesmo tempo, né, assim, sempre trazendo para uma realidade urbana, a aplicação na cidade, né? Bem, eu acho que foi Falamos isso, bastante, né? né? Foi, a gente passou um pouquinho, mas devido às falhas técnicas, né, a gente conseguiu prolongar um pouco mais a nossa Sim. conversa. Novamente, Bianca, gostaríamos de agradecer, certo? Você ter aceito o convite, né? Assim, eu acho que foi uma conversa de diversos temas e que, assim, de um conteúdo riquíssimo, né? Queria agradecer também às pessoas que entraram para assistir, né? Avisar que os vídeos vão ser colocados no nosso canal do YouTube, né? A gente tem feito as lives, eles ficam 24 horas disponível no Instagram e depois a gente disponibiliza no YouTube, certo? Então, assim, agradecer novamente aí a todos, acho que uma boa discussão, certo? E, Obrigada. Também queria agradecer a todo mundo. Eu acho que eu consegui responder as perguntas. E se não, se alguém tiver alguma dúvida sobre algum tema, seja o mestrado, seja o Casa Cadabra, ou seja o FICA, pode me escrever. Não sei como faz. Vocês mandam um não, podem e-mail? mandar, qualquer coisa podem mandar pra gente que a gente Tá, repassa pra pronto. Bianca aí, qualquer questão ainda pendente aí, a gente Isso. Aí passa. vocês colocam a gente em contato. Sim, sim. Pois Obrigada, é isso, gente. Foi gente. ótimo. Bom. Pois beijão e até a próxima, né? Não sei se presencialmente ou Presencialmente. virtualmente. Vamos torcer que sim. Vamos. Tá bom. Tchau. Tchau, 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 gente.